Engraçado demais como as coisas começam a aparecer depois do que aconteceu lá no STF, viu? Depois daquela reunião com o Toffoli, logo depois dele ser tirado do caso do Banco Master, começou a sair cada coisa que chega dá espanto. Primeiro, as falas de alguns ministros são de lascar. Flávio Dino falando de STF Futebol Clube, como se aquilo ali fosse time e não a Suprema Corte do país. Mas tem uma fala em especial que chama muito mais atenção. Um ministro do STF, que resolveu falar de forma anônima com o Robson Bonin, disse que a Polícia Federal está agindo agora como agia na época da Lava Jato. Rapaz, olha a contradição. Não foi justamente a Lava Jato que eles anularam dizendo que tinha conluio entre juiz e Ministério Público? Essa foi a desculpa, né? E em momento nenhum naquela época eles reclamaram da Polícia Federal. Agora estão reclamando. Por quê? Porque a coisa chegou neles. Isso deixa bem claro como essa turma enxerga a investigação. Investigar político poderoso é errado por si só. Para eles não é questão de justiça, nem de lei, nem de combater corrupção. É corporativismo puro. Não pode mexer com os deles. Não pode incomodar gente grande. Deixa roubar quietinho. Esse ministro, que ninguém sabe quem é, comparou a atuação da PF agora com a Lava Jato, como se fosse algo negativo, sendo que a Lava Jato foi toda chancelada pelo próprio STF enquanto não chegou neles. Quando começou a bater na porta do Supremo, aí virou problema, aí virou abuso. O vazamento de informações do relatório da PF sobre a relação do Toffoli com o banqueiro Daniel Vorcaro deixou o STF todo incomodado. O relatório nem foi divulgado oficialmente ainda, mas já saiu informação suficiente para deixar a turma nervosa, e saiu mais coisa depois. Não eram só 20 milhões no resort Itaiaia, eram 35 milhões, com datas batendo certinho, com conversas de WhatsApp entre o Vorcaro e o Zetel. Isso não aparece do nada, não. E aí vem o choro. A PF está voltando aos velhos tempos. Velhos tempos para quem? Para quem estava acostumado a não ser investigado, né? Isso só mostra que a preocupação deles não é com legalidade nenhuma, é com autoproteção. Flávio Dino deixou isso ainda mais claro quando falou em STF Futebol Clube. Traduzindo, não estou aqui para defender o Brasil, nem a Constituição, nem o povo. Estou aqui para defender o STF e os meus colegas. O Brasil que se vire, trabalhe mais e pague imposto para sustentar essa bagunça. Eles cresceram demais em poder porque a esquerda e a imprensa deram carta branca para eles destruírem Bolsonaro. Não conseguiram. E agora estão com uma Suprema Corte que começa a ser pressionada, inclusive pelos próprios aliados de ontem. Até gente da imprensa, alinhada com o governo, já admite que o acordo para salvar o Toffoli pegou mal para o STF. E pegou mesmo. Tirar o cara da relatoria sem declarar suspeição é uma aberração jurídica. Ou é suspeito e sai, ou não é e fica. Inventaram um meio termo que não existe no direito. E o mais curioso, dizem que o Toffoli saiu por decisão própria, não por pressão dos colegas, sendo que, segundo vazamentos, ele tinha apoio da maioria dos ministros. Então por que saiu? Estranho demais. A reunião era para ser secreta, mas alguém gravou. E isso deixou todo mundo em pânico, porque se vazou um pedaço, pode vazar muito mais. E aí começa a caça às bruxas. Foi assessor? Foi técnico? Foi alguém do gabinete do Gilmar? Ou foi o próprio Toffoli? Tem gente dizendo que foi o próprio Toffoli que gravou tudo para usar como chantagem depois, para dizer para os outros ministros: eu tenho vocês na mão. E isso não seria novidade, porque dizem que ele já fez coisa parecida no passado. O fato é um só: o STF está assustado. Tá vendo que perdeu o controle da narrativa, que a PF continua andando, que a imprensa começa a soltar coisa e que a pressão só aumenta. A pergunta agora é: eles vão engolir isso calados ou vão partir para o ataque? Isso aí ainda vai render muita coisa.